Tudo bem, pessoal? Sou o professor Pacelli, estou aqui fazendo parte da equipe do Gran Cursos e nesse bloco a gente vai falar sobre regimes contábeis aplicados à contabilidade pública. Na contabilidade internacional, a gente trabalha com dois tipos de modelo: o regime de caixa e o regime de competência. O regime de caixa, ele considera como receita e como despesa quando entra ou sai dinheiro. O regime de competência, ele considera a terminologia correta, receita ou despesa, quando você aumenta o PL ou quando você diminui o PL. Então você está vendo que são, digamos assim, características distintas. Um considera a entrada ou saída de desembolso financeiro. O outro considera o aumento ou redução do PL, patrimônio líquido. E aí vamos ver como é que a contabilidade se encaixa dentro dessa modelagem internacional. Caixa, competência e quais são as características que acabam afetando o setor público. Beleza? Então vamos lá. Então, o nosso foco aqui, regimes contábeis. Qual o regime da contabilidade pública? Caixa ou competência? E aí, eu trouxe uma questão aqui discursiva, tem um certo tempo já, que perguntou o seguinte: regime contábil aplicado à contabilidade pública. Aí perguntava: qual a interpretação do artigo 35? Qual a interpretação do artigo 35 da Lei 4.320? Qual a interpretação do artigo 50 da LRF? Qual a interpretação da NBCT 16.5, que não existe mais? E qual a interpretação do MCASP? O MCASP existe, beleza? Então vamos lá. A gente vai responder separando em dois grupos. Primeiro grupo, Lei 4.320 e Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo grupo, MCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Tranquilo? Só para você organizar seu pensamento. Então vamos lá. Então, vamos começar com a Lei 4.320 e a LRF. A Lei 4.320, o artigo 35, e a LRF, artigo 50, usam como terminologias receitas e despesas. Então, eu já vou cantar pedra para você. Toda vez que falar receita e despesa na contabilidade pública, só receita e despesa, sem entrar em detalhes ou qualificações, é porque se está usando um enfoque orçamentário. Porque na contabilidade pública, diferente das outras contabilidades, você tem dois enfoques: o enfoque orçamentário e o enfoque patrimonial. O que é que eu já vou adiantar para você aqui? Deixa eu voltar aqui. O artigo 35 da Lei 4.320, ele trabalha com o enfoque orçamentário. O artigo 50 também trabalha com enfoque orçamentário. E o último, que é o MCASP, trabalha com enfoque patrimonial. Então você está vendo que não tem uma resposta singular, não tem uma resposta trivial, você tem uma resposta que depende do normativo. Quem trabalha com enfoque orçamentário trabalha com receita e com despesa. Então vamos lá. No enfoque orçamentário, você vai focar em receita e despesa. E quando eu falo receita, é receita orçamentária e despesa orçamentária. É o que é que acontece? Na receita orçamentária, a gente precisa saber quais são os estágios da receita para eu poder te responder melhor. Então, na receita orçamentária, a gente, partindo da premissa que você sabe isso aqui, que são os estágios, ó, na receita orçamentária a gente considera que a receita é realizada na arrecadação. Então a gente parte da premissa que na arrecadação, quando o contribuinte se dirige aos agentes arrecadadores e quita suas obrigações, ele paga suas obrigações, está sendo reconhecida ali a receita orçamentária, há o reconhecimento. Do lado da despesa, a gente considera que a despesa é realizada no momento do empenho, certo? Aí se costuma dizer, preste atenção, que a despesa segue o regime de competência.
Só que no empenho, a gente aprendeu na aula de operações típicas, certo? No empenho, você não necessariamente vai ter alteração do patrimônio líquido. Na verdade, você não tem alteração do patrimônio líquido no empenho. Porque o empenho é um ato, na verdade. É um ato da autoridade administrativa que cria para o Estado, um ato da autoridade competente, que cria para o Estado uma obrigação pendente ou não de implemento de condição. E onde eu quero chegar com isso? É que no empenho, a gente chama ele de competência. Só que esse empenho aqui, pessoal, ele não é a competência em que há redução do PL. Mas aí você vai me perguntar, e por que chama de competência, professor? Aí eu vou fazer uma comparação aqui. Se a gente assumisse que o pagamento era quando a gente considerava a receita realizada, ou seja, se a gente considerasse receita arrecadada e despesa paga, a gente diria que a despesa segue o regime, a receita e a despesa segue o regime de caixa, porque a receita considera a arrecadação como um ponto de corte e a despesa consideraria o pagamento como ponto de corte. Mas note, não é o que está escrito na legislação. Está escrito na legislação que eu reconheço no empenho. Aí vem a conclusão. Como eu reconheço a despesa no empenho e o empenho ocorre antes da liquidação e antes do pagamento, se costuma de forma forçando a amizade dizer que o empenho caracteriza o regime de competência para a despesa sob o enfoque orçamentário. Mas, na verdade, isso não é competência pura. É uma competência disfarçada, digamos assim. É uma competência fraca. Porque, na verdade, você só está dizendo que é competência porque você reconhece que a despesa é reconhecida, você aceita, digamos assim, para não ficar reconhece, você aceita que a despesa é reconhecida antes do pagamento. Poderia ser na fixação, poderia ser na liquidação. Optou-se pelo empenho. Então, o empenho, ele denota que a despesa segue um regime de competência. Competência porque você reconhece antes do pagamento, mas não a competência pura, em que há a redução do PL. Tá bom? Então, isso que eu tinha para dizer nesse primeiro momento aqui. Então, por isso que a gente diz que é competência. Não pode ser caixa, porque se fosse caixa seria pagamento. E a arrecadação é caixa puro. Tá bom? E aqui está o que está escrito na Lei 4.320. Receitas arrecadadas e despesas empenhadas. Por isso que se diz que se usa o regime misto. No caso da LRF também, a gente assume que usa o regime misto. Aí eu vou dar até um exemplo para você. Quando a gente vai calcular despesa com pessoal, receita corrente líquida, isso na aula de LRF, se você não assistiu ainda, no dia que você assistir, preste atenção nessa parte, cálculo da receita corrente líquida e os impactos dela sobre a despesa com pessoal. Você vai observar que a receita corrente líquida usa como ponto de corte, usa como metodologia, digamos assim, a receita arrecadada nos últimos 12 meses. Ou seja, ela usa a receita arrecadada nos últimos 12 meses. Não é a prevista, é a arrecadada. E a despesa, que é a despesa com pessoal e outras despesas, mas principalmente a de pessoal, a despesa com pessoal segue o regime de competência. Então, por isso que se diz que a LRF também segue o regime misto, porque a receita segue a arrecadação e a despesa você segue o regime de competência. Beleza, pessoal? Então era isso aí para completar. Agora a gente vai falar do MCASP. O MCASP, que é o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, ele estabelece o plano de contas, certo? Que a gente viu também em aulas anteriores. Então você sabe que tem a classe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E você sabe que a classes 3 e 4 são justamente VPDs e VPAs. Então você tem as classes 3, VPDs, e tem a classe 4, VPA. O que é que acontece na classe 3? Você diminui o PL. E na classe 4, você aumenta o PL. Então, na classe 3, você diminui o PL. E na classe 4, você aumenta o PL. Ou seja, se você for para contabilidade societária, você vai ver que o conceito de VPD ele vai ser praticamente idêntico ao conceito de despesa. E você vai ver que o conceito de VPA da contabilidade pública vai ser equivalente ao conceito de receita. Ou seja, vou colocar da seguinte forma: a VPD é o regime de competência.
E a VPA é o regime de competência. Ou seja, se vier na sua prova assim, a contabilidade pública, ela adota o regime de competência? Adota. Aonde? Nas classes 1, 2, 3 e 4, que são as classes de natureza patrimonial. E o enfoque orçamentário está na classe 5 e 6, que tratam de natureza orçamentária. Então a contabilidade pública, como ela tem um plano de contas grande, com 8 classes, as classes 1, 2, 3 e 4 são classes de natureza patrimonial. Ali está o regime de competência. As classes 5 e 6 são contas de natureza orçamentária. Ali está o regime misto, que é arrecadação para receita e empenho para despesa. Mas o que eu quero falar ainda sobre isso é que quem garante que as variações patrimoniais, as alterações no patrimônio público, serão registradas por competência? As classes 1, 2, 3 e 4, principalmente pelas classes 3 e 4. Qualquer alteração no patrimônio líquido tem que ser registrada tempestivamente, se for para menos, como VPD, se for para mais, como VPA. Então a gente assume que a contabilidade pública tem dois enfoques: o enfoque orçamentário e o enfoque patrimonial. Pelo enfoque orçamentário, o foco é receita e despesa. Receita a gente reconhece na arrecadação, despesa no empenho, por competência. Uma competência meio de mentirinha, certo? No MCASP, a gente adota o enfoque patrimonial. No enfoque patrimonial, o enfoque são as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas. Essas variações patrimoniais, elas são registradas tempestivamente quando ocorre o fato gerador, que aumenta o PL, no caso das VPAs, ou quando reduz o PL, no caso das VPDs. Nesse caso, o enfoque patrimonial segue o regime de competência, por meio das VPAs, beleza? Então aqui tranquilo. Aí vamos avançar aqui para essa última parte. Última não, para essa próxima parte. A gente está vendo aqui situações em que a gente vai ter a apropriação da receita, que é a VPA, antes da previsão, antes da arrecadação, na arrecadação e após a arrecadação. É isso que a gente vai trabalhar daqui a pouco. E do lado da VPD, a gente vai ter situações em que a VPD, que é a apropriação da despesa, ela vai ocorrer antes do empenho da liquidação, na liquidação e após a liquidação. Daqui a pouco eu vou voltar, eu vou interromper o vídeo em breve, e aí vou falar só de receita, depois eu gravo outro vídeo só de despesa, para não ficar cansativo. Aí vamos avançar. Pergunta: por que no quadro anterior foi usado como referência a liquidação e não o empenho? Por causa disso aqui, ó. Porque no MCASP, a gente considera como regime orçamentário o empenho, certo? Para despesa e arrecadação para receita. Regime contábil patrimonial, VPA, competência, e VPD, competência. Tá bom? Antes da gente ir para os exemplos, eu quero passar aqui a terminologia para você estar ligado na terminologia. Então, só lembrando, por que esse tem nos exemplos, ela usa liquidação? Porque ela fez essa convenção. Então, quando você vai para o MCASP e olha os exemplos que estão lá dispostos, você vai observar que, apesar da despesa ser reconhecida por empenho, por competência, na hora que vai ser dados os exemplos, eles usam como linha de corte a liquidação. Então é uma convenção, mas você continua lembrando do empenho. Com o empenho é o ponto de corte para considerar que a despesa foi realizada. Beleza? Antes da gente fazer a pausa, eu quero mostrar isso aqui, ó. Reconhecimento da receita. Quando você só fala reconhecimento da receita, é porque você está usando receita pelo enfoque orçamentário. É receita arrecadada. Quando você fala reconhecimento da despesa, é porque você está falando sobre despesa no enfoque orçamentário. Despesa empenhada. Quando você fala fato gerador da receita, apropriação da receita, é porque você está falando sobre receita enfoque patrimonial. Variação patrimonial aumentativa. Quando você fala fato gerador da despesa,
apropriação da despesa e despesa enfoque patrimonial é porque você está referindo a VPD. Por que eu estou falando isso? Porque se na sua prova vier apropriação da receita, ele está preocupado com a VPA. Se vier fato gerador da receita, ele está preocupado com a VPA. Mas se ele falar reconhecimento da despesa, ele está falando sobre o momento do reconhecimento da despesa orçamentária, que é o empenho. Beleza? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta e vamos falar apenas sobre os lançamentos envolvendo os regimes contábeis, considerando a receita. Depois a gente para e faz um vídeo só sobre despesa. Dessa forma você vai ter confiança para aplicar. Aplicar o quê? O conhecimento de operações típicas sobre os regimes contábeis. Aí você fica totalmente preparado para a prova. Tá bom? Até daqui a pouco.